Então vamos começar aqui agora o estudo do título 3 da Lei Complementar 214, que vai falar sobre a devolução personalizada do IBS e da CBS e da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, capítulo 1 vai falar da devolução personalizada do IBS e da CBS, que é o tal do cashback. Então vamos ver o que fala sobre cashback. São devolvidos para pessoas físicas, não só pessoas físicas, que forem integrantes de família de baixa renda. CBS a CBS. Então, para quem é devido o cashback? Pessoa física, integrante de família de baixa renda. Ó, o destinatário das devoluções será aquele responsável por unidade familiar de família de baixa renda cadastrado no CAD único, que observar cumulativamente. Então, ele tem que possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo nacional per capita, né? Isso. Então, está cadastrado no CAD único, renda per capita de até meio salário mínimo, ser residente no território nacional e possuir inscrição do CPF. O destinatário será incluído de forma automática no sistema de devoluções, podendo solicitar a sua exclusão. Automaticamente, se ele está no CAD único lá, é o responsável pela unidade familiar. O responsável pela unidade familiar será o destinatário. Ele tem que estar, a família tem que estar inscrita no CAD único, a renda familiar per capita tem que ser de até meio salário mínimo, residente no território nacional e registro no CPF. Ó, os dados pessoais coletados somente poderão ser utilizados, protegidos pela LGPD, tá? Lógico. Somente poderão ser utilizados ou cedidos a órgãos de administração pública ou de maneira anonimizada a institutos de pesquisa, tá? Isso aqui é para proteger os dados pessoais das pessoas, né? Então, o destinatário do cashback é o responsável por unidade familiar cadastrado no CadÚnico. Cumulativamente, tem que ter renda familiar per capita de menor ou igual a meio salário mínimo. Menor ou igual? De até meio, né? Sim, menor ou igual a meio salário mínimo residente do território nacional inscrito no CPF. Beleza, 114. A devolução da CBS será gerida pela Receita. Então, a devolução exclusiva da CBS será regida pela Receita, beleza? E a quem caberá normatizar, coordenar, controlar, supervisionar execução, definir os procedimentos para a determinação do montante sistemático do pagamento, elaborar relatórios gerenciais e adotar outras ações de iniciativas necessárias à operacionalização. Ok. Normatização, ele está falando aqui, né? Que a Receita vai fazer sobre a devolução da CBS, definirá especialmente, né? Especialmente. Então, o rol aqui é exemplificativo, né? Especialmente. Período de apuração, calendário e a periodicidade de pagamento, formas de creditamento, formas de ressarcimento, mecanismo de mitigação de grau de erro, tratamento em relação a indícios e irregularidades, forma de transparência, prazo para utilização das devoluções que não poderá ser superior a 24 meses. Então, ó, interessante a questão do prazo aqui, né? Não poderá demorar mais do que 24 meses para fazer a devolução. Parágrafo 2º. Os procedimentos adotados para o pagamento das devoluções priorizarão mecanismos que estimulem a formalização do consumo por meio da emissão de documentos fiscais. Que é o incentivo da pessoa tirar o CPF, colocar o CPF na nota, né, para poder tirar a nota. A devolução do IBS será gerida pelo comitê gestor, a quem competirá as atribuições previstas no 114. Então, a mesma coisa que está escrito aqui no 114, normatizar, coordenar, controlar, supervisionar, definir procedimentos, relatórios iniciais, outras ações e iniciativas, essa normatização, né, que vai falar do período de apuração, calendário, forma de creditamento, forma de ressarcimento, mecanismo de investigação, tratamento, em relação aos indícios de irregularidade, a transparência, o prazo de até 24, no máximo 24 meses. Tudo que é aquilo que vai lá para a CBS, que é a Receita, que vai normatizar e regularizar e regulamentar. No caso do IBS, é o comitê gestor que vai ter essa competência. Artigo 116. As devoluções serão concedidas no momento definido em regulamento. Ok, devoluções.
Tá, o momento da devolução é o regulamento que vai dizer, ó, caso se trate de fornecimento domiciliar de energia elétrica, abastecimento de água, esgoto sanitário, gás canalizado ou serviço de telecom, as devoluções serão concedidas no momento da cobrança. O regulamento vai dizer qual que é o momento, mas no caso desse serviço aqui de fornecimento contínuo, né, que vem a fatura lá na sua casa, eles vão ser devolvidos já direto no momento da cobrança. Caso se trate de fornecimento com periodicidade fixa, as devoluções serão concedidas preferencialmente no momento da cobrança. Os valores serão disponibilizados para o agente financeiro, prazo máximo de 15 dias após a apuração. Ok, o agente financeiro deverá transferir os valores às famílias destinatárias em até 10 dias após a disponibilização. No momento do cashback, regra, definida no regulamento. Momento da cobrança, no caso de energia, água, esgoto, gás, telecom, preferencialmente, momento da cobrança, né? Em que caso vai ser o momento da cobrança? Vai ser no caso de energia, água, esgoto, gás, telecom e preferencialmente para serviços de cobrança periódica. É, isso. No momento, o fisco. O fisco tem 15 dias para disponibilizar o valor devolvido para o agente financeiro e o agente financeiro tem 10 dias para transferir para a família beneficiária. Artigo 117. As devoluções serão calculadas mediante aplicação de percentual sobre o valor do tributo, formalizado por meio da emissão de documentos fiscais. Isso, então vai ser um percentual sobre o valor do tributo. O regulamento estabelecerá regras de devolução por unidade familiar e por período, de modo que a devolução seja compatível com a renda disponível da família. Para a determinação do tributo a ser devolvido, serão considerados. O que vai ser considerado para o valor do tributo? Né? O consumo total de produto pelas famílias destinatárias, os dados extraídos dos documentos fiscais vinculados ao CPF, dos membros da unidade familiar, exclusivamente para consumo domiciliar, a renda mensal da familiar disponível, que é o somatório da renda declarada no CadÚnico, a valores auferidos a título de transferência condicionada de renda. Então, a renda mensal das famílias, familiar disponível é igual a renda do CadÚnico, renda declarada no CadÚnico, mais valores auferidos a título de transferência condicionada de renda. Então, quanto que ela recebeu em transferência de renda, né? Ah, entendi. Qual que é a renda disponível? É a renda que ela declarou lá no CadÚnico e é aquilo que ela recebeu. Por exemplo, o Bolsa Família que ela recebeu, as outras rendas que ela recebeu nas políticas de transferência de dinheiro para as famílias, né? Os dados extraídos de publicações oficiais e as regras de tributação de bens e serviços previstas na legislação também serão considerados. Então, peraí, vamos ver, retomar aqui, o que serão considerados para a determinação do tributo. Ó, o que vai ser considerado? Consumo total de produtos pelas famílias, os dados extraídos lá do CPF dela, para exclusivamente, que é coberta em operações de aquisição exclusivamente para consumo familiar, essa renda familiar disponível, que é a renda do CadÚnico, mais as transferências que ela recebeu, os dados extraídos das publicações oficiais e as regras de tributação de bens e serviços previstos na legislação. Tá, e qual que vai ser o percentual? Ó, a devolução vai ser de 100% da CBS e do 20% do IBS, na aquisição de quê? Botijão de gás até 13 quilos, né, de LP. Tá, botijão de gás até 13 quilos, energia elétrica, abastecimento de água, esgoto, gás canalizado e telecom. Essas pessoas elas vão ter 100% de cashback e 20% nos demais casos. Opa, peraí. 100% da CBS e 20% do IBS. Então, o IBS é sempre 20% de cashback. E a CBS, ela vai ser 20% como regra, mas ela pode ser 100% no caso desses itens aqui, que são aqueles essenciais de fornecimento contínuo, né? Botijão de gás, energia elétrica, abastecimento de água, esgoto sanitário, gás canalizado e operação de telecom. Ok. A União, os estados, DF e municípios poderão, por lei específica, então vai ter que ter uma lei específica, fixar percentuais superiores, os quais poderão ser diferenciados em função da renda
dos destinatários entre os casos previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Isso, então, por uma lei específica, eles podem fixar um percentual superior de cashback, não inferior, não superior, mas superior pode. Então, pode ter uma lei lá do estado falando, não, aqui eu vou devolver 30% do IBS. Ok, lei específica para isso. Na ausência da fixação de percentuais próprios, as devoluções serão calculadas mediante a aplicação dos percentuais que tratam esses 1 e 2. Então, se não tiver um percentual próprio, vai ser isso aqui mesmo. 20% como regra, 100% da CBS, no caso daqueles produtos ali. A alteração do percentual não se aplica ao percentual de devolução de 100% da CBS. Aquele de 100% da CBS naqueles produtos não pode mexer. Artigo 119. Nas localidades com dificuldades operacionais, comprometam a eficácia da devolução do tributo, poderão ser adotados procedimentos simplificados para cálculo. Então, se for difícil, né, calcular dessa forma aqui do artigo 117, considerando todas essas questões aqui, então vai ter que ter um procedimento simplificado. Esse procedimento simplificado não se aplica às devoluções concedidas no momento da cobrança, que é aquele lá que vai vir na fatura de energia, do gás e da conta de telecom. Para o procedimento simplificado, deverá ser observada a seguinte sequência de cálculos respeitadas as faixas de renda das famílias destinatárias. Determinação do ônus dos tributos suportados nas diferentes faixas de renda. O procedimento simplificado deverá ser observada a seguinte sequência de cálculos. Respeitado as faixas de renda. Determinação do ônus dos tributos suportados nas diferentes faixas de renda. Produto, consumo, entendido como o consumo mensal estimado dos bens pelos alíquotas correspondentes. Então, qual que é o ônus tributário? É o consumo mensal das famílias vezes a alíquota correspondente. A determinação da pressão tributária nas diferentes faixas de renda, assim obtida pela razão entre o ônus dos tributos suportados, que é isso aqui que foi calculado no 1, e a renda mensal média estimada, expressa em termos percentuais. Então, o que é a pressão tributária? É o ônus tributário vezes a renda média estimada. Tudo estimativas, né, isso aqui. Aí, determinação do ônus dos tributos suportados no nível da unidade familiar das famílias nas diferentes faixas de renda, que é o que? A pressão tributária vezes a renda disponível da família destinatária. E a determinação do valor mensal da devolução no nível de unidade familiar, que resulta na multiplicação do ônus dos tributos suportado no nível da unidade familiar pelo percentual de devolução fixado. É esse aqui vezes percentual fixado. Então, vai ter feito com base em várias estimativas aqui. Eu duvido muito, vai ter uma questão fazendo esse cálculo aqui. Seria uma... Mas, né? Sempre pode ter um louco aí. Os dados relativos ao consumo dos bens e serviços e à renda média serão estimados a partir das informações da pesquisa orçamentária familiar, pesquisa de orçamentos familiares, produzidas pelo IBGE, mais atualizados com base na metodologia definida no regulamento. Então, essas estimativas todas aqui, elas vão ser feitas com base nas informações dessa pesquisa de orçamentos familiares, POF, pesquisa de orçamentos familiares, a do IBGE. A definição das localidades com dificuldades operacionais levará em consideração o grau de eficácia da devolução do tributo mediante a metodologia de avaliação definida no regulamento. Artigo 120. Em nenhuma hipótese a parcela acreditada individualmente à família beneficiária poderá superar o ônus do tributo suportado relativo à CBS e o ônus suportado do IBS, incidente sobre o consumo das famílias. Então, você não pode devolver mais do que arrecadou, né? O ônus do tributo suportado pelas famílias destinatárias poderá ser oferido com base nos documentos fiscais emitidos ou pelos procedimentos simplificados. 121. As devoluções serão deduzidas da arrecadação mediante anulação da respectiva receita. Então, vai anular a receita que foi arrecadada. A Receita e o Comitê poderão implementar soluções integradas para a administração de sistema que permita a devolução de forma unificada.
Então vai ter soluções integradas lá da Receita com o comitê, para que permita que essa um sistema, né, que permita a devolução de forma unificada. 123. As devoluções serão calculadas com base no consumo familiar realizado a partir do mês de janeiro de 2027, no caso da CBS, mês de janeiro de 29, no caso do IBS. Porque até 28 o IBS está meio que em período de teste, né? A CBS já começa a partir de 27, com alíquota menor, né? Mas, bom, tem que lembrar lá as regras do regime de transição, mas é importante lembrar que vai começar a valer, né, o cashback a partir de janeiro de 27 para a CBS, a partir de janeiro de 29 para o IBS. Para 124, para efeitos dessa lei complementar, entende-se por devolução geral. O que é devolução geral? Valor apurado mediante aplicação dos percentuais lá do artigo 118, que é o 100% e o 20%. Isso, 100% e 20%. Isso é devolução geral. Devolução específica é a diferença entre o valor apurado mediante aplicação dos percentuais fixados pelos entes federativos e o valor que trata o inciso 1 deste caput. Então, é a diferença entre o valor apurado mediante aplicação dos percentuais. É porque os entes podem ter valores diferentes, né? Esses aí. É aquela questão da lei específica que eles podem colocar um valor superior. Então, a diferença, a devolução específica é a diferença do valor que foi realmente cobrado pela lei específica lá do ente federativo e a devolução e o valor da devolução geral, que é aquela dos percentuais gerais, né? Então, a devolução geral, que é dos percentuais do artigo 118, deverá ser considerada para fins do cálculo das alíquotas de referência, com vista a reequilibrar a arrecadação das respectivas esferas federativas. Exatamente. Então, quando for definidas as alíquotas de referência, tem toda aquela preocupação de não prejudicar a arrecadação dos estados e municípios, né? Então, na determinação da alíquota de referência, tem que levar em conta também o efeito do cashback. Está dizendo aqui. Aí o capítulo 2 aqui desse título 3, é título 3, né? Título 3. Isso falou do cashback no capítulo 1. Agora o capítulo 2 fala da Cesta Básica Nacional de Alimentos, que é o quê? Fica reduzida a zero as alíquotas do IBS incidentes sobre a venda dos produtos destinados à alimentação humana relacionados ao anexo 1. Então vai ter uma lista de produtos considerados Cesta Básica Nacional de Alimentos e vai ter a alíquota zero. Então tem que ficar de olho aqui nessa lista, né? Ver aqui o que tem nessa lista, né? Eu trouxe aqui a tabelinha do professor Rabelo e ele já facilitou aqui a nossa vida. Listando quais são os produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos que vão ter alíquota zero. Ó, ele está dizendo que é exclusivo produtos hortícolas, frutas e ovos. Esse aqui, ele listou porque esse aqui vai estar no regime diferenciado, ele não vai estar aqui na Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, ó, arroz, leite. Leite, o que é a Cesta Básica Nacional de Alimentos que vai ter a alíquota zero? Ó, vamos ver o que tem. Arroz, leite, leite em pó, fórmulas infantis, manteiga, margarina, feijões, café, óleo de babaçu, farinha de mandioca, tapioca, farinhas, grumos e sêmola de milho, grãos de milho, farinha de trigo, açúcar, massas alimentícias, pão francês, pré-mistura e massa para pão, olha o pão francês, né? Grãos de aveia, farinha de aveia, carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, são carnes em geral, produtos de origem animal, vários códigos aqui, carne caprina, miudeza de ovinos caprina.
peixes, carne de peixe, ó, exceto tem algumas exceções aqui, né? Peixes mais nobres, assim, o salmão, salmonídeos, atum, bacalhau, esses estão de fora. Mas os peixes em geral tá dentro, carne de peixe. Tá dentro também mussarela, queijo Minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, queijo fresco não misturado, queijo do reino. Ó, até o parmesão, hein? Beleza. Sal destinado ao consumo humano, mate, farinha com baixo teor de proteína, massas com baixo teor de proteína, para pessoas com... então essas aqui são fórmulas, pessoas, né, que têm problemas aí, né, de metabolismo, né, que precisam de alimentações específicas. Então, isso aqui também está incluído na cesta básica nacional de alimentos. Aí tem uma observação que eu vou tomar cuidado, né, que é essa questão dos produtos hortícolas, frutas e ovos. Eles não estão na cesta básica nacional de alimentos, prevista na Lei Complementar 214, justamente porque esses itens têm os alíquotas reduzidos a zero, porém, devido ao regime diferenciado, que é o que eu falei lá. São hortícolas, frutas e ovos. Estão na cesta básica? Não, eles estão lá no regime diferenciado. E tem alíquota zero também, mas por outro motivo, né? É aqui, ó. Anexo 15. Produtos hortícolas, frutas e ovos submetidos à redução em 100% das alíquotas pelo regime diferenciado, lá no anexo 15, e não no anexo 1. É, ovos, produtos hortícolas, frutas frescas, refrigeradas, plantas e produtos de floricultura relativos à horticultura, cultivos para fins alimentares, ornamentais e medicinais, classificados no capítulo 6, raízes, tubérculos, cocos. Então é isso. Produtos hortícolas, frutas e ovos não estão na Cesta Básica Nacional de Alimentos. É isso aí do título 3. Valeu!